Tudo bem? Hoje, esse episódio do nosso podcast, eu tenho a alegria de receber a Cassandra Grechi. Ela é fonoaudióloga e a gente vai bater um papo sobre as nossas áreas, como a odontologia e a fonoaudiologia se integram, dependem uma da outra, e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender como essa nossa conversa vai ser rica e como vocês vão aprender sobre as nossas áreas, que a gente estava aqui conversando antes, e nós somos tão apaixonadas, né, pela nossa clínica do dia a dia. Então, muito obrigada primeiro por ter aceitado esse convite. Fico muito feliz de ter você aqui. Eu que agradeço, Luciana. E gostaria primeiro que você se apresentasse, que você dissesse das suas áreas clínicas, da fonoaudiologia em geral, que eu acho que as pessoas precisam muito saber das áreas de atuação do fonoaudiólogo. Então, o microfone é todo seu, por favor. Bom, muito obrigada, Luciana, por esse convite. Eu fiquei muito honrada e queria te parabenizar por essa iniciativa do seu canal. Obrigada. Né? Porque hoje nós temos as pessoas com, assim, atropeladas de informação e nem sempre a gente vê que elas recebem o conhecimento adequado, a informação adequada, né? Então, hoje vivemos numa fase da humanidade em que informação não é um problema, você encontra em qualquer lugar. Mas, assim, é muito importante a fonte, quem te passa essa informação, né? Isso. Qual é a experiência daquela pessoa que está te orientando. Então, meus parabéns. Muito obrigada. Eu acho que nós temos essa responsabilidade, né? Com os nossos pacientes, de estarmos sempre divulgando informações confiáveis e com a sociedade de maneira geral, né, para contribuir para a melhora dessa condição que vivemos hoje aí, no mundo. Então, vamos começar com essa parte da fono. Bom, eu sou Cassandra Grechi, eu sou fonoaudióloga apaixonada pelo que eu faço. Eu atendo, né, na clínica, eu trabalho há 32 anos. E sou apaixonada. Em 2023, eu fiz uma formação adicional em educação parental, porque eu sempre orientei pais, porque o meu grande alvo, o meu grande público, né, o maior público é a criançada, né? E sem os pais a gente não consegue muita coisa, né? Então, eu sou fonoaudióloga e hoje educadora parental. Mas eu sou formada pela PUC, eu sou mestre em distúrbios da comunicação humana, também pela PUC, e especialista em motricidade orofacial, que é a área em que a gente trabalha muito ligada aos dentistas, principalmente aos ortodontistas, mas assim, a gente trabalha muito com os odontopediatras, né, os dentistas clínicos, enfim. A fonoaudiologia, Luciana, é uma área relativamente nova, né? Se comparada a outras da área da saúde, porque a fonoaudiologia ela começou a se desenvolver e crescer na década de 60, né? Então, se você for ver, em comparação, são poucos anos, né? Mas assim, foi uma área que cresceu muito, né? As pesquisas acontecem, né? E eu acho que ajuda demais as pessoas. Mas, infelizmente, ainda tem pessoas que não conhecem tudo sobre a fonoaudiologia, né? Assim como a medicina, a fonoaudiologia tem as suas áreas de especialidades, né? Então, eu sou especialista em linguagem, em motricidade orofacial, mas nós temos a área da voz, nós temos a área da audiologia, então realização de exames, né, cuidados com audição, indicação de aparelho, fono para os deficientes auditivos, né? Bom, é uma série, processamento auditivo central, que é uma patologia, uma questão, um distúrbio, né, um transtorno que implica em condições difíceis para falar, para aprender a ler e escrever, então isso está muito em alta. A gente tem fonoaudiólogas atuando nas maternidades com as mamães para orientação na amamentação. Né? Muitas vezes o bebê nasce ou com frênulo mais curtinho, ou não consegue pegar o peito, então a fonoaudióloga é sim
né? Uma peça importante, é um profissional, uma profissional importante, né? Nós temos fonoaudiólogos trabalhando também com questões alimentares, né? Nós temos fonoaudiólogas nos hospitais, nas UTIs, e trabalhando com a terceira idade. Nós temos fonoaudiólogas educacionais, né? Então, as áreas de atuação da fonoaudióloga, do fonoaudiólogo, são inúmeras, né? E eu acho que sempre, qual é a base? Visando, né, o objetivo da fonoaudiologia é a comunicação, a melhora da qualidade da comunicação, da alimentação, porque a área da motricidade orofacial, a gente intervém em mastigação, sucção, respiração, no repouso, que é aquela postura de boca quando você não está falando nem comendo, né? A gente atua também na área do sono. Então, muitas pessoas que roncam desconhecem o auxílio que a fonoaudióloga pode prestar ao seu quadro. Então, a pessoa vai ao médico, faz um exame de polissono, vê direitinho tudo com otorrino, cardiologista, enfim, mas a fonoaudiologia pode ajudar, né? Então, são inúmeras áreas. Eu, basicamente, trabalho com linguagem e motricidade orofacial. E a gente tem ainda hoje a fonoaudiologia estética, que é um bracinho da área da motricidade orofacial, onde a gente avalia jovens adultos e idosos que queiram melhorar a aparência da sua face, fortalecendo a musculatura. Como? Melhorando as funções. Então, a partir do momento que você deglute com a língua elevada na posição correta, você elimina essa gordurinha da papadinha, você evita. E se você faz um trabalho preventivo desse com um jovem de 26 anos, que é quando a gente começa a envelhecer, nossa, essa pessoa tem uma chance de chegar com uma aparência de face lá na terceira idade muito melhor. Nossa, olha quantas coisas interessantes. Vou fazer a minha culpa aqui, que várias coisas eu mesma não sabia, tratando da face, né? Então, olha como é importante a gente informar e conversar sobre isso. Fiquei especialmente interessada nessa parte do sono, porque me descobri com apneia há pouco tempo. Então, você tem mais informações sobre isso? Como que a fono, ela atua nessa parte? Então, primeiramente, o paciente que ronca precisa aceitar que ele precisa de ajuda. Isso. Né? Isso é um passo Porque, às vezes, grande. Luciana, as pessoas não aceitam que precisam procurar ajuda. Sim. Elas acham que roncar é normal. Não, não é. Não é porque é comum que é normal. Exatamente. É o que eu falo. Na infância, então um bebezinho que ronca, que dorme de boquinha aberta, que baba, não é normal, tá? Na infância não é legal. E na vida jovem e adulta e na terceira idade também não. Então, existe tratamento para isso, né? Uma noite de sono mal dormida por conta de um ronco, ela tem várias implicações. Muitas. Né? Então, na criança, por exemplo, às vezes a gente tem uma criança que não atinge aquele ponto do sono REM, que é o sono do restabelecimento do corpo, do organismo. Então, ela se mostra de dia ou acorda agitada ou muito indisposta, né, cansada, mal-humorada, e é uma criança agitada. E aí, o mais comum é as pessoas pensarem, tem um TDAH. Mas, gente, antes da gente pensar num TDAH, tem coisas para a gente investigar, né? Como é o sono dessa criança, né? E na vida adulta a mesma coisa. Então, não é normal, a gente tem tratamento, então a gente solicita sempre para o paciente buscar a consulta, né? O olhar de um otorrinolaringologista, né? E a gente conhece daí as condições de vias aéreas superiores, como que é o sono daquele paciente, né? Para a gente depois fazer uma avaliação de toda a parte muscular e um fortalecimento, Luciana, de base de língua, né? Da musculatura facial. Depois que o paciente é tratado, há todo um estímulo da ventilação nasal. Olha, tem condição de respirar pelo nariz? Vamos acordar esse nariz, né? Ou então fortalecimento mesmo da musculatura, né? E muitas pessoas relatam melhoras absurdas.
Porque você trata a parte funcional também. Sim, e isso para o dentista é importantíssimo. Nós hoje estamos vivendo uma epidemia de uma condição chamada síndrome do envelhecimento precoce bucal. Seria que o indivíduo tem uma boca mais velha do que a idade cronológica dele. Olha que interessante. E isso se dá pelas questões dos hábitos e estilos de vida, as doenças, as medicações que ele tem, tudo isso junto e misturado. E um fator de risco para desenvolver essa síndrome é a questão do sono. Porque o paciente que respira pela boca, ele tem uma modificação na questão salivar. E a saliva, ela é uma protetora natural da boca, dos dentes. E então, isso para a gente ter um sono e uma respiração correta durante o sono, não ter apneia, não ter refluxo por causa da apneia, é condição básica para ter uma saúde bucal e evitar essa síndrome. Sim, olha, e o que eu noto muito, Luciana, que eu venho fazendo é uma observação clínica, tá? Nada de pesquisa e tal. Observação até da minha vida pessoal, junto de amigos, familiares. Sim, eu que acho tem muito valor. Exatamente, eu considero muito isso, né? Porque para as minhas orientações, né? Para os meus estudos, para onde eu vou buscar novas informações e atualizações. Eu vejo hoje que as pessoas estão com uma dificuldade de dormir que tem me espantado. Então, assim, de 10 pessoas, 7 tomam remédio para dormir, né? A mulher que entra na menopausa, já naturalmente, esse pode ser um sintoma, né? A dificuldade no sono, um sono ruim. A gente vê as pessoas cada vez mais estressadas, mais agitadas e não dá pra gente falar sobre nada, nenhum assunto. Acho que, sei lá, você vai comer pastel na feira, eu, pelo menos, né? A gente tem que falar da influência das telas na nossa vida, né? E aí isso leva a uma diminuição da qualidade do sono. E as pessoas também precisam aceitar que a tecnologia, ela não vai sair da nossa vida, mas a gente precisa saber utilizá-la. Tem que ter sabedoria, limites. Exatamente. O que acontece é que acontece com o sono uma privação voluntária do sono. Não estamos mais falando de uma insônia, de uma questão patológica. Existe uma privação voluntária, porque você está ali se submetendo à tela e tudo mais. Eu acho que é da única necessidade básica humana que a gente não respeita, né? Porque, assim, a fome, a vontade de ir ao banheiro, tudo isso a gente respeita, mas o sono, a gente aprendeu a postergar. A gente acha que a gente tira o atraso depois, mas as pesquisas mostram que não existe isso. Uma noite mal dormida é uma noite perdida, realmente. E as crianças estão sofrendo com isso, né? E isso afeta diretamente, porque você começa a dormir mal, né? E o respirador oral, é importante a gente falar também que por que o ronco não é legal, né? Porque a respiração oral, ela não é normal, né? A respiração oral acontece quando a gente está correndo, fazendo um Cooper, nadando, enfim, né? Fazendo uma atividade física que a gente compensa com aquela respiração bucal. Mas isso no dia a dia não é legal, não é normal. Porque a respiração nasal, ela proporciona ao nosso organismo que o ar seja filtrado, umedecido e aquecido. Então, aquela pessoinha que está dormindo com a boca aberta, né? Esse ar não recebe esse tratamento, né? E a qualidade da oxigenação das células do organismo, principalmente células nervosas, enfim, fica prejudicada, né? Então, essa é uma área que a gente trabalha muito, né? Em contato com os dentistas, muito, né? Então, é um grupinho aí, fono, dentista e otorrino, né? E hoje a gente tem falado muito com as psicos também, com os psicólogos, porque a gente tem a influência da ansiedade. Muito, né? nossa. Então, quantas pessoas não quebram dentes, não tem o bruxismo, o briquismo, que é o apertamento. Exato. Né? Você falou dessa correta posição da musculatura quando a gente está em repouso. Você sabe que os dentes, eles
quase não se tocam. A gente só vai tocar o dente quando a gente vai deglutir. Sim. E numa situação de repouso, a gente tá ali com o dente quase tocando, mas eles não se tocam. Mas isso hoje é quase raro, um paciente que chega ao consultório sem ter sinais de apertamento diurno e noturno. São aquela língua serrilhada, porque quando ele aperta, ele projeta a língua contra os dentes, então fica aquela tatuagem na língua. É aquela linha alba aqui na parte interna da bochecha, que a gente repara pela sucção, né? E aí, nos dentes, o desgaste e as trincas, que são uma epidemia também. Para a musculatura, esse apertamento, qual que é o prejuízo? Olha, Luciana, a musculatura ela precisa ter uma condição equilibrada. Ela não pode ser nem hipotônica, nem hipertônica, né? Então, uma pessoa que está ali fazendo um travamento, né, dos dentes e aquela força em masseter, bucinador, mesmo os orbiculares, né? Às vezes há uma sobrecarga de ATM, que é essa articulaçãozinha que liga a mandíbula ao osso do crânio, que é importante, né? Então há uma sobrecarga, às vezes a pessoa tem dores na ATM, né? Então, assim, é um desequilíbrio, né? É um excesso de força do músculo, É como né? se ela estivesse na academia 24 horas por dia, treinando só aqueles músculos da face. Sim, e eu tenho crianças que às vezes rangem os dentes na minha frente. Acredito. Sabe? Não é só dormindo, elas estão rangendo durante o dia. E adultos também. Sim. E adultos que se pegam, né, com aquela força de apertamento também durante o dia. Então, o que é importante para a nossa face? Porque o que a gente trabalha muito com os dentistas os dentistas cuidam. Eu digo para os pacientes, mas por que fono? Por que o meu dentista pediu uma avaliação? Né? Não quer dizer que vai ser necessário. Avaliação, o nome já diz. A gente vai avaliar para ver se é necessário, junto do ortodontista ou do clínico, fazer um tratamento, né? Então, assim, é importante que essa musculatura esteja em equilíbrio. Sim. A gente não pode ter muita força e nem uma hipotonia, porque a gente tem a estrutura óssea e dentária, que são vocês que cuidam. Mas há um envolto de partes moles, que são os músculos. Sim. E isso, a musculatura, ela traz uma influência, né? Ela influencia diretamente em posição de dentes, né? Quando a gente tem uma interposição de língua, você pode abrir a mordida, né? Quando você tem uma mastigação unilateral, você pode cruzar a mordida, né? Então, por isso que é muito importante a gente avaliar as funções de deglutição, ou seja, como que é a forma correta e desejada, assim, né? Legal para a pessoa deglutir, engolir. Língua no céu da boca, né? Sem apoio nos dentes, sabe? Então, assim, mastigação, uma mastigação bilateral, não dos dois lados ao mesmo tempo, mas uma mastigação de um lado, engole, depois do outro, porque a mastigação, ela é a musculação da face. Exato. Imagina, eu falo para os meus pacientes, como é que, é claro, quando há um cruzamento de mordida, né, a gente precisa que o dentista atue para a gente melhorar a condição da mastigação, né, descruze aquela mordida, porque é absurdo você querer que um paciente com mordida cruzada mastigue direitinho. Efetivamente, ele não vai ter uma alteração. Então, eu digo, é a mesma coisa de você ir à academia e treinar só braço, mas só o direito. E o esquerdo você não treina. Então, você vai criar massa muscular no braço direito e no esquerdo, nada. Mesma coisa, vai treinar uma perna ou o lado direito do glúteo. Gente, a gente precisa mastigar dos dois lados. Precisa, e a gente observa até uma assimetria, né? Sim. Pacientes que passam uma vida toda com um lado de preferência de mastigação ou que perderam dentes do outro lado, é visível, né? Essa musculação, ela realmente acontece e é efetiva. Eles vão desenvolver a musculatura mais de um lado do que do outro, né? E isso também mantém, né, Luciana, a boa condição dos dentes. Sim.
E assim, é tão triste as pessoas chegarem na terceira idade com perdas dentárias. Por isso que eu falo, gente, cuidem da musculatura, aprendam a mastigar, engolir direitinho, coloquem essa respiração num padrão ideal, né? E mastiguem corretamente, porque os dentes ficam mais preservados, né? E quando uma pessoa chega na terceira idade com falhas dentárias, sofre algum tipo de problema de saúde, uma internação, gente, a recuperação é tão mais difícil. Muito. Com as falhas dentárias. Eu acho que nós estamos aí numa transição de gerações, né? Gerações que estão presenciando o envelhecer, né? Sim. Dos seus pais, dos seus avós, né? Porque a população está tendo esse privilégio de viver mais, né? Então, antigamente, nós tínhamos pessoas de 45 anos usando próteses totais. E não é tão antigamente assim, né? Dependendo, né? Do lugar onde se vive, da país, condição. Enfim, da condição você ainda tem, né? Tem muito. Aqui no Brasil, temos vários lugares, infelizmente. Mas, à medida que a população está envelhecendo, nós temos que ensinar que envelhecer com os dentes é uma questão de qualidade de vida. Não é uma questão só de estética, é uma questão de alimentação, é uma questão de fonação, é uma questão social, porque a pessoa, ela se sente mais segura de estar ativa na sociedade. E a gente tem pesquisas que mostram que um envelhecer saudável faz parte, você estar inserido na sociedade. E faz toda a diferença para a saúde mental e física. Para a saúde mental e física. Então, você quer envelhecer com seus dentes naturais, né? Principalmente com seus dentes naturais. Por isso que é tão importante a prevenção, e essa, assim, é uma bandeira, um pilar do meu atendimento, que você envelheça com seus dentes naturais. E para isso, você precisa ter esse sistema funcionando em equilíbrio. E equilibrado. Em equilíbrio. Né? Eu acho que o equilíbrio é a palavra, né? E a fonoaudiologia, você me perguntou sobre as áreas de atuação, né? Eu acho que ela pesa muito, Luciana, primeiro, no cuidado com a musculatura e suas funções, né? Junto com vocês. Depois, na comunicação. Hoje é muito importante que a pessoa saiba se comunicar, que ela tenha uma boa qualidade de comunicação, de voz, porque ela se faz presente na sociedade até os seus últimos momentos. Né? E uma outra área importantíssima, que normalmente as pessoas também ficam resistentes, é a questão audiológica. A saúde da audição é muito importante. As pessoas deixam isso para lá. Deixam mesmo. Elas vão olhar os olhos, elas fazem cirurgia de catarata, mas elas vão ficando surdas, elas vão perdendo a capacidade de audição e elas vão deixando para lá. E o quanto você ouvir é importante para você estar inserido numa qualidade de vida legal na sociedade lá na frente. E isso eu vou fazer até um parênteses aqui, para os meus colegas dentistas, porque nós somos submetidos a uma condição de trabalho muito Luciana, desfavorável. Eu não queria falar nada, mas pode falar, porque eu estou lá com uma guia para fazer o exame. Luciana, é muito ruído. É muito ruído. Meu marido é advogado trabalhista. E ele fala, vocês têm que usar equipamentos de proteção individual. A fonoaudióloga também fala, eu tenho muitos amigos. Exato. Nenhum usa, Ninguém Luciana. usa, nenhum dos meus colegas. Estão chegando, porque a minha faixa etária, eu tenho 52 anos, já estão meio surdinhos. Sim. Você entendeu? Eu estou com medo do resultado desse exame. Mas se você vai mais jovem, precisa cuidar. Né? O otorrino é um médico que a gente devia ter como consulta anual.
na nossa lista. Verdade. Porque a gente precisa, inclusive, também cuidar da nossa saúde vocal, né? Porque algumas pessoas são fumantes, algumas pessoas têm alguma genética aí para determinado tipo de tumor, enfim, né? A questão da laringe é importantíssima. É um tumor extremamente agressivo, né? E que espalha muito rápido. Então, as pessoas vão deixando ouvido, garganta, rouquidão. Não, elas vão cuidar dos olhos, graças a Deus, mas assim, não é só isso. É tudo uma questão cultural, né? Que a gente tem que ir mudando aos poucos. É importantíssimo a gente falar isso. E uma coisa importante, ligada, né, a tudo isso que a gente está falando de qualidade de vida lá na terceira idade, na vida adulta e na infância, é a questão da consistência dos alimentos que a gente vem ingerindo. Isso é uma questão que a gente precisa falar, porque o que temos de retenção prolongada de dentes descidos, que são os dentes de leite. Por quê? Porque uma das causas é essa. Porque não há estímulo. A sociedade evoluiu, Luciana. Né? Então, é como a tecnologia. Eu digo, gente, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha 2 opções no máximo de refrigerantes, 2 de bolacha, uma de pão, né? Hoje, eu digo que um dos problemas do mundo atual é o excesso de opção. Opção de tudo. De roupa, de carro, de comida, de refrigerante, de tudo, né? Então, assim, houve uma modernização, né? Uma evolução da indústria alimentícia, enfim, a gente tem coisas deliciosas, né? A gente come muito melhor, com muito mais opções, mas a gente não pode perder um princípio, que é comer uma consistência em cada refeição que você realiza. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e a ceia. Você precisa ter uma dureza em cada refeição que você faz. Concordo. O que é dureza, Cassandra? Olha, no café da manhã, eu sei que a gente tem a praticidade e até, né, a questão da saúde nutricional nos pães integrais, que já estão ali na nossa casa. Mas, gente, a gente precisa introduzir alguma coisa durinha, que seja uma granola, algumas castanhas na fruta, cortar a fruta em pedaços maiores, utilizar frutas mais fibrosas, tá? Não bater, não amassar, não picar, não triturar, né? Tem que ter proteína, né? A criança precisa mastigar. Todos nós. Porque é o que eu falei, a mastigação, ela é a musculação da face. Ela dá o equilíbrio, é a função mais importante. No bebê, a principal função quando nasce é a sucção. Então, a gente está interessado em saber se ele está sugando corretamente, né? Agora, começou a introdução alimentar, né? Chega naquele momento que o bebezinho está comendo aquilo que o adulto come, é muito importante prezar pela consistência. Não abrir biquinho de mamadeira, né? Cuidar do tempo que vai usar a chupeta. Porque a sucção, ela deixa de ser importante. Para ser substituída pela mastigação. Então, eu vejo muitas crianças... Então, eu digo para os pais, de 0 a 2 anos é bebê. De 2 a 4 é criança tamanho P. De 4 a 6, tamanho M. De 6 para cima, G. Não dá para uma criança de 2 a 4 anos comer a mesma alimentação do bebê. Ela precisa mastigar. Isso vai direcionar, vai posicionar bem os dentes, vai ajudar na aquisição da fala, certo? Porque para falar, tem alguns fonemas que se a gente não tiver tônus na língua, por exemplo, você não fala. Sim, não se Você usa um não outro. É uma questão de aprender simplesmente, né? Você precisa recurso, ter condição básica, né? Então, para eu falar um re, é muito rebuscado esse sonzinho. Você eleva, você afina a língua, você vibra, é a ponta da língua. Se a sua língua tá pesada, molinha no chão da boca, você não fala o re. Você põe um lê no lugar ou você não põe nada. Mariana, Maiana. Porque a linguinha não eleva, né? Então, a consistência alimentar é algo que eu brigo junto com os dentistas para que as pessoas desenvolvam nas suas refeições. Porque hoje a nossa alimentação, ela está caminhando muito mais para o macio. Né? Então, você não vê mais uma criança que come uma capa de filé, uma carne de panela. Não. É filezinho de frango e filezinho mignon.
Ou carninha moída. Ou carninha moída, ou desfiadinha. Né? E lá na anamnese do consultório eu sempre tenho. O que mais gosta de comer? Como come? Ah, gosto de Isso comer é uma maçã. dica. Mas maçã como? Você pega a maçã e você É morde isso. a maçã? Ah, não. Tem que, olha, na próxima consulta, tem que vir aqui me falando o que você pega e morde. Pode ser maçã, pode ser pera, pode ser milho, cenoura. Tem que me contar alguma coisa que você vai pegar e morder. Porque a gente tem que resgatar isso Sim. mesmo. A gente, você falou, né? A gente se desenvolveu pro bem e pro mal, né? Muitas coisas a gente acabou desvirtuando aí Sim. nesse caminho. E o básico bem feito funciona muito. Então, muitas coisas a gente tem que voltar para aquilo que as nossas avós faziam com a gente, né? Porque era sabedoria natural. Eu lembro instintivo. que eu tenho foto de criança com um pedaço de carne na mão dura. Que minha mãe cozinhava e dava para eu chupar, né? Aquela carne que não ia despedaçar, que não ia arrancar pedaço, que eu não ia engasgar, mas que eu ficava ali chupando e você tem formas, e exercitando. Né? Por exemplo, numa saladinha, a gente pede sempre que tenha... Isso é mais da fonoestética, da motricidade orofacial. Eu oriento, eu falo, olha, pelo menos 3 tipos de verdurinhas, né? De folhas, um brócolis al dente, um tomatinho, que não deve ser... Aquele cerejinho, oferece o tomate inteiro em meia lua, sabe? Não pica tanto. Pepininho, que é uma coisa que mastiga. Cenoura ralada, crua. A beterraba, né? Então, assim, é muito importante. As frutas. Sim. E hoje, eu acho que as pessoas... Eu acho que até a mentalidade está mudando. Cuidado com a saúde, né? Do corpo, enfim. Mas eu acho que precisa melhorar ainda. Né? Eu vejo muitas crianças com uma alimentação... Hoje há um acontecimento, eu vejo as crianças extremamente seletivas para comerem. Sim, e eu acho que assim, a questão da praticidade, ela acabou passando por cima de muitas coisas importantes, né? Da pressa. Exato, e aí às vezes a gente acaba esquecendo, mas por que mesmo que a gente precisa fazer esse sacrifício de descascar, de comprar fruta fresca, de dar em pedaços, de ficar ali olhando a criança comer aquilo em pedaços? Porque às vezes eu entendo, a mãe tem medo que a criança engasgue, ela não tem tempo de ficar ali assistindo, então, eu vou raspar, porque assim ela consegue. Mas eu acho que a gente tem que ter de novo essa consciência, né? Do porquê fazemos as coisas. Nós fazemos isso porque é importante, porque isso vai fazer diferença na vida do meu filho. É muito importante. Em toda a função que a boca tem, que essa musculatura vai ter na vida dele, né? Eu acho que hoje, Luciana, as pessoas correm muito. Sim. E eu acho que muitas coisas se perdem no meio do caminho. Muitas coisas importantes, simples, básicas, mas que se perdem, né? Então, eu digo para as famílias, olha, tentem manter uma rotina mais calma. Tentem se organizar, porque à medida que a gente se torna pai e mãe, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Você não pode ter tudo. Não adianta, algum você não dá pratinho conta. vai cair. Exatamente. Então, assim, aceita que algum prato vai cair. Ou que você precisa pegar o pratinho e pôr de lado. Não precisa nem deixar cair. Né? Ou é uma promoção, ou é, sei lá, uma festa que você não vai porque já tem 3 no sábado e você tem 3 festas. Não precisa de 3. Né, gente? É tudo uma correria. Né? As pessoas estão com os horários todos em cima, né? As crianças têm que comer rápido, elas têm que acordar rápido, elas têm que levantar rápido, porque elas têm que acompanhar o nosso ritmo, né? E eu acho que aí mora algo que a gente precisa repensar. Porque é cruel com eles também, né? E às vezes eles recebem, Luciana, um diagnóstico, eles estão apresentando alguns sintomas que não são deles. Exato. É da dinâmica, é dos pais. E eu digo isso não é por crítica, eu não estou criticando aqui. Inclusive, as estamos famílias, no mesmo barco, somos mães. Sim, eu também corro, às vezes eu apresso,
todo mundo em minha volta, mas assim, a gente precisa ter uma consciência para melhorar. Porque isso está trazendo prejuízo para um monte de coisa. Exato. Né? E a conta chega, né? Chega, o boleto vem bem alto. A conta chega e aí a gente vai ter que correr atrás de tratamento, vai ter prejuízo lá na frente. Então, a prevenção é sempre o melhor caminho. Exatamente. Né? E essa questão que você falou do freio, do bebezinho e tudo mais, nossa, é impensável que antigamente a gente não tinha uma fono dentro da maternidade, não demais, é? Né? Pense em quantos bebês deixaram de ser amamentados corretamente pela falta de uma fono no momento adequado para assistir aquela mãe. Não, é muito importante. E é um momento que a mulher se cobra muito. Sim. Primeiro é a cobrança do parto normal. Algumas. Não conseguiu, tá. Aí vem a amamentação. Né? E mãe, eu sou mãe, eu me coloco ali no mesmo cesto. A gente tem sempre um chicotinho de plantão, Luciana. A gente não conseguiu fazer algo como a gente desejava, pronto. A gente começa a se cobrar, se punir, sabe? Não pode. Agora, um desejo tão grande, um momento tão especial, tão necessário para a saúde mental e física do bebê, passava-se, né? Então, a gente tem outros profissionais que fazem esse tipo de orientação, enfermeiras, e fazem, às vezes, tão bem quanto. Mas, assim, o fonoaudiólogo é o profissional da fala, da boca, né? Da face, da comunicação, da respiração. Então, assim, é muito importante. E as mães ficam desesperadas, né? Muitas realmente desistem, né? Às vezes realmente não é possível, está tudo bem, não tem problema dar a mamadeira. Mas às vezes o bebê não consegue mamar nem da mamadeira, aí há um desespero e tal, é uma questão de saúde mental, né? E você vai ao pediatra e aquela criança que não ganha peso, é um suplício, né? Então as pessoas desconhecem que uma fono pode auxiliar. Pode. E é um trabalho tão bonito. Nossa, tão presente nesse momento, muda a vida Alivia daquela mãe e da criança. A fonoaudióloga leva um alívio para aquelas mães. Leva. Né? Eu fico muito feliz porque o que eu percebo na clínica nesses mais de 20 anos, que cada vez mais o paciente chega já me contando que teve esse diagnóstico mais precoce, né? Já dentro da maternidade. Isso mesmo. Ou a mãe já sabia dessa informação, então ela mesmo já levantou essa questão quando o filho não teve aquela pega adequada, ela mesma já foi atrás de um profissional. Já fica mais atenta em relação ao desenvolvimento também fonético, né? Porque sabe que a linguinha estando presa, né, acarreta algumas dificuldades de fala, né? Eu acho importante diferenciar, né, que no senso comum as pessoas falam muito em língua presa. Então, a língua presa realmente é a linguinha do freno no curto. Então, ela tá mais presinha, né? Então, ela não eleva. E aí, a criança não consegue produzir, às vezes, até mesmo um L. Então, ela não consegue fazer lá, lhá, rá, ar, pará. Ela usa o dorso da linguinha. Então, ela faz loja, escola, leão, Luciana. Ela compensa com lábios. O R, o que ela faz? Ela eleva o dorso da linguinha, a parte de trás. Então, às vezes, ela fala agaga, cagueta, ou ela fala cleis, ela usa as laterais. Porque tem aquele encurtamento no meio, que as pessoas até falam, é uma linguinha em forma de coração. Isso. Bom, isso é a língua realmente presa. As pessoas se referem à língua presa como a língua do ceceio. Então, Simone, Fei, Sete, Zebra, essa língua é solta. É a língua que é o terror dos dentistas. Né? Aquela com interposição, a linguinha mais molinha, flácida, mais solta. É o contrário, né? Então, as pessoas falam dessa língua como se fosse a presa. Ambas precisam de tratamento. Porque não é legal a criança falar, gente,
dia, tia, aquela interposição. Sim. Esteticamente fica estranho. E tem como melhorar, né? Tanto na infância quanto na vida adulta. Isso que eu ia te perguntar, porque muitos se adaptam, né? Exatamente. Vencem se alimentam bem e vencem esse desafio, né? De passar ali a infância com essa dicção diferente, às vezes sofrendo chacota de amigos e tudo mais, mas chegam à vida adulta. Para fonoaudiologia, a pessoa passar a vida inteira com essa língua deste modo. Eu fico arrepiada. Você... Pode eu, como melhorar. Dentista, também eu acho que... Eu acho uma judiação, né? É tão simples resolver, a pessoa precisa primeiro querer, né? Se incomodar com É. isso. E tem como resolver, sabe? Tem como resolver. Problemas vocais, então uma voz Acarreta, né? pode ser Muitos melhorada. problemas. Uma língua mal posturada, trocas na vida adulta, aquele adulto que fala estranho, pode melhorar, né? A gente tem, esqueci de falar da área que aí tá dentro da área da linguagem, mas as gagueiras, que não tem tratamento, mas tem como melhorar, né? Não tem cura, mas tem tratamento. Perdão. Então, tudo isso, hoje, você pode recorrer a um profissional da fonoaudiologia, mesmo mais velho. Eu mesma, eu atendo, às vezes, pais dos pacientes que procuram, né? Ou pessoas, independente de eu atender os filhos ou não. Né? Já atendi muitos adultos e é um trabalho super gostoso. E essa é uma quebra de objeção que tem que existir, de achar que o fonoaudiólogo só trata de criança. Não, isso é um equívoco. Né? É sei lá, uma conclusão de senso comum, uma crença. Né? Hoje, por exemplo, eu tenho alguns casos de adultos que me procuram e que eu não vou dar conta, por exemplo, paralisias faciais, né? Algum tumor de boca, enfim, ou mesmo algumas trocas, né? Eu, às vezes, estou com horário, agenda difícil. Lógico. Eu tenho colegas que tratam só de adultos. Só de adultos. Elas não atendem crianças. Exato. E mesmo essas questões de linguagem e de língua... Sim. Você passou pela infância com isso, não quer dizer que você nunca mais pode cuidar, né? Exato. Porque muitas pessoas chegam assim, mas já passou, né? Eu nem vou ver isso, eu tô mais velho, né? Já cresci com isso. A pior fase eu já passei. Não, dá, e você vai ter muito benefício. Eu ouço muito, inclusive, as pessoas falarem, eu acho que hoje é um excesso de uso de aparelho. Todo mundo usa aparelho ortodôntico. Não é todo mundo, né? E por que hoje a gente tem mais crianças usando do que antigamente? Por conta da alimentação mais amolecida, por conta de maus hábitos, né? De hábitos que favorecem a alteração dos dentes, das arcadas. Então, isso não é consumismo, isso não é... Não, isso é uma realidade. E digo mais, hoje a gente... tem mais consciência de tem que mais o informação aparelho pro diagnóstico. Não é só estética. É essa questão de equilíbrio oclusal, de descruzar uma mordida e tudo mais. Porque quando os aparelhos surgiram, né? E tem muita gente, assim, da minha geração, que fala assim, eu não usei o aparelho porque meu pai achava que... Tem o dente apinhado aqui. Tá tudo bem. Tá tudo bem, é só estética, né? E hoje a gente tem tanto recurso, né? Nossa, graças a Deus. Nossa, os tratamentos estão menos invasivos, menos doloridos, né? Sim, é uma felicidade. E a fonoaudiologia é a mesma coisa. É uma felicidade poder proporcionar para as pessoas tratamentos que impactam tanto na qualidade de vida delas em todas as fases da vida. Sim, né? Eu atendi recentemente, o ano passado, um moço, né, 42 anos, encaminhado por uma colega ortodontista, e ele veio meio cabreiro, assim, né? Mas depois que eu fui explicando e que ele foi realizando... Ele até emagreceu, ele perdeu peso porque ele começou a comer melhor, ele tinha mais noção. Olha o impacto. Foi muito legal. Ele teve alta em 4 meses. Olha só. Uma gracinha, sabe? E adulto, né? É isso aí. E aí. a gente tem hoje, Luciana, muito, né?
a gente passou pela tragédia que foi a pandemia, né? Que foi uma situação super bizarra. Para o adulto, eu, por exemplo, crianças eu não atendo mais online. Tá. Mas eu faço atendimento a pais, né? Para orientação dos tratamentos fonoaudiológicos, na educação parental também. E para os adultos, você tem a possibilidade do atendimento online. Não, isso dá para fazer transformador. Porque aí você orienta o paciente, você pede que ele tenha aquele alimento, porque na fonoterapia, da motricidade orofacial, a gente usa alimento. Né? Eu trabalho com a vida real. Sim. Então, assim, eu peço para que prepare um pãozinho de queijo para deixar, eu peço para que deixe a fruta cortada em tal tamanho, tal fruta. É perfeitamente possível você fazer um atendimento online. Com certeza. Você sabe entende? que das minhas vias aí de trabalho é a teleodontologia, e é uma coisa que antes era impensável, né? Às vezes as pessoas na minha área também. As pessoas falam assim, meu Deus, como assim eu vou fazer uma consulta com dentista online? Eu vou mostrar meu dente na câmera? É o que as pessoas pensam. Mas o que acontece é que você, como fonoaudióloga, você trata da pessoa. E eu, como dentista, eu também trato da pessoa. Exatamente. Né? E tem muita coisa antes de chegar no dente. Muita coisa. É muito ensinamento, naquela muita anamnese orientação. que a gente faz, né? Não é? É muita orientação, é muita prevenção, é muita informação que transforma muito o dia a dia da pessoa antes dela precisar de uma intervenção técnica, de que você coloque a mão às ali vezes é na até massa. Um acolhimento, né, Um acolhimento. Luciana? É um fortalecimento, é você dar aquele empurrãozinho, encorajar a pessoa. É você orientar, é você fazer uma triagem. Não é? Porque muitas vezes a pessoa acha que é um problema odontológico e é um problema fonoaudiológico e vice-versa. Então, né? Uma teletriagem, quantas vezes eu já fiz e falei, não, antes de você chegar aqui, você tem que ir num otorrino, você tem que cuidar do seu sono, porque não vai adiantar eu cuidar dos seus dentes, você vai acabar com esse tratamento em 2 tempos. Então, olha que facilitador, né? Não você, pelo computador, pela internet, pelos meios de informação, você consegue fazer esse acompanhamento, esse atendimento. Eu acho que demais. Basta querer, né? E eu acho que hoje a gente tem que pensar, por isso que eu te dei os parabéns pelo canal e pela sua iniciativa, Luciana, porque eu tenho observado uma industrialização da área da saúde. Eu acho que começou na odontologia, então clínicas imensas com vários profissionais, um giro muito enorme de profissionais. Então o paciente ia, colocava o aparelho, depois de um mês não era mais aquele dentista que atendia. Começou na odontologia, foi para a medicina, agora veio para as áreas terapêuticas. Então fono, TO, psico, etc, né? E aí eu acho que a gente precisa primar muito, cuidar muito do atendimento mais individualizado e humanizado, né? Então, eu, no meu consultório, eu cuido da minha sala de espera, eu cuido para que aquele paciente fique ali tranquilo, sozinho, naquele momento. Eu quero que aquela mãe, aquele pai, aquela pessoa que acompanha, dê uma respirada naqueles 45 minutos que ficam ali. E eu quero humanizar, eu sempre acolhi. Eu quero ouvir. Então, eu atendo, quando é criança, eu atendo os pais primeiro, né? Então, eu vou à escola quando são questões mais ligadas à motricidade, só o dentista, não. Mas a gente precisa olhar aquele paciente por inteiro, né? Porque, às vezes, da sua mão vai para alguém de quem ele realmente precisava, porque você ouviu, você percebeu e você encaminhou. Né? Então, num atendimento rápido, num atendimento superficial, você não consegue. É a mesma coisa, né? Do atendimento médico, enfim. E eu acho que isso que você está fazendo, que a gente estava comentando antes, que devia ter no juramento. Você não fazer, não guardar aquilo para você. Não. Né? É importante você divulgar.
olha quanta informação interessante, né? Sim. E quantas pessoas vão ser, né, acessadas e tal. Por isso que a gente conversou aqui. Se você estivesse lá no seu consultório atendendo, né? Sim. É muito bonito isso. É. Né? Eu acho que a gente, como profissional da saúde, e não só da saúde, se você é um profissional que você tem experiência em algo, se você é estudioso daquilo, se você tem certeza daquilo que você faz, se você impacta a vida de pessoas naquilo, nas 4 paredes que você trabalha, você precisa estar onde as pessoas estão hoje, passando as informações corretas, sim, divulgando informações que podem facilitar e mudar a vida das pessoas. Sim. Então, por isso que eu quero te agradecer muito essa conversa que a gente teve. Foi uma delícia. Uma delícia conversar dessa realidade clínica que a sim, gente tem, né? Eu acho que por isso que flui tão bem, porque é o que a gente realmente vive. Faz, o que vive. No dia a dia, é o que a gente gosta de fazer. Que a gente observa, né? É a transformação que a gente vê nas pessoas. E é isso que demais, nutre, né? A gente, né? É, isso que a gente demais. levanta todos os dias para fazer. É isso aí. E queria te parabenizar pelo seu trabalho tão importante e que hoje eu descobri muitas coisas que eu não sabia. Obrigada por todo esse conhecimento. Comigo sempre. Amém. Se precisar. Eu digo mesmo. Muito obrigada. Viu?